Esse relato que eu vou compartilhar com vocês aconteceu comigo já faz alguns anos. Eu era muito ingênua, muito bobinha. Hoje, olhando para trás, eu teria tomado outras atitudes, mas diante daquela minha realidade, eu agi da melhor forma possível. Eu espero que vocês me compreendam e entendam. Mas vamos ao meu relato. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu ainda vivia no interior. E de repente, uma tia minha conseguiu um emprego para mim em uma cidade vizinha, uma cidade mais desenvolvida, em casa de família. Eu amava cuidar da casa, eu fazia isso em casa diariamente, de graça, e ganhar por isso não seria nada mal para mim. Eu tinha alguns planos, eu queria fazer um curso no futuro, e a minha família era muito humilde mesmo. Os meus pais concordaram e permitiram que eu fosse para casa dessa família. Chegando lá, eu me deparei com um casal. Eles não tinham filhos, pelo menos não até o momento. Digamos que naquela época eles tinham no máximo 40 anos de idade. Ambos muito bonitos. Eles trabalhavam fora, eles tinham uma boa condição financeira, a casa era uma casa muito chique, não era tão grande, porque era só para os dois, mas tinha tudo em seu devido lugar. E eles me acolheram como uma filha. Inicialmente, eles me tratavam muito bem. Eu recebia amor, carinho. Ela era uma senhora tão querida, sabe? E depois eu me senti tão suja com a sacanagem que eu fiz com ela. Mas enfim, eu não tinha juízo certo naquela época. Com o passar do tempo, eu vivia nessa casa. Eu só ia para a casa dos meus pais aos finais de semana. Então eu fui ficando cada vez mais próximas deles. Eu tinha o meu quartinho na casa, eles não tinham essa diferença de alimentação, eu comia de tudo. Muitas vezes eles saíam de manhã, chegava só à noite, eu ficava em casa o dia todo, fazia as minhas coisas, depois ia para o meu quarto. Quando eu completei 18 anos, eu lembro que eles levaram até uma torta para mim. Foi um dia muito especial. Mas a minha mãe sempre me dizia uma coisa: filha, eles te tratam bem, só que coloque na sua cabeça. Eles são os patrões, você é a empregada. Não misture as coisas. Não dê ousadia, respeite-os, não seja invasiva. E eu acabei que não ouvi a minha mãe. Eu ficava achando que eu poderia, sei lá, conseguir coisas na vida através deles. Eu comecei a sentir aquela inveja, eu comecei a ficar muito ambiciosa. Eu completei 18 anos, segui nessa casa, fiz 19 e ainda seguia lá. Trabalhando, inicialmente ajudando muito os meus pais, guardava um dinheirinho, só que ainda era pouco. Não era um valor suficiente para eu me demitir e estudar. Eu precisava guardar pelo menos aí dinheiro por 4 anos. E eu estava bem na casa, não tinha por que eu me demitir. Só que o meu patrão, ele começou a olhar com outro olhar para mim. Eu estava mais forte, eu tinha ganhado corpo, estava ficando mais bonita, e eu acho que ele começou a sentir um certo interesse. Um dia eu estava na cozinha, a minha patroa não estava em casa, e o meu patrão chegou perto de mim, se encostando, começou a falar umas coisas, e eu entendi que ele estava flertando comigo. A minha reação foi totalmente errada. Ao invés de eu cortar, de eu dizer assim: epa, o senhor está passando dos limites, eu gostei. Eu comecei a pensar mil coisas e eu comecei a imaginar que eu poderia ter certas vantagens com esse interesse dele em mim. E eu fui dando abertura. E ele percebeu. Começou com um toque, um abraço, um beijo no rosto e depois um beijo roubado dentro da cozinha, enquanto a esposa dele estava trabalhando. Pois bem, com o passar dos dias, esse homem começou a chegar em casa mais cedo. Acho que conseguia liberação no trabalho, corria para casa, louco para me encontrar. Acabamos dentro do meu quarto, o quarto de empregada, enquanto a minha patroa ainda estava na rua. Eu acabei me perdendo com meu patrão. Eu tinha 19 anos, ainda era virgem, e comecei a pensar que com ele eu poderia conseguir de tudo, porque ele começou a me fazer muitas promessas.
E uma coisa que ele me disse foi: eu vou fazer uma poupança para você e quando eu conseguir um tal valor, você vai pagar seu curso à vista, eu te prometo. Mas com isso, esse segredo tem que ser nosso, apenas nosso. E ele começou a me presentear. Quando eu ia para a casa dos meus pais, ele sempre me dava um valor por fora. Ele começou a comprar presentes, começou a comprar chocolates, começou a comprar perfumes. Ele, literalmente, estava pagando pelo meu serviço, o serviço de intimidade. Só que eu não imaginava que ele estava fazendo algo terrível nesses momentos. Ele tinha um telefone, na época era um telefone bem antigo, mas já tinha câmera. E ele começou a filmar esses nossos momentos. Claro que com meu consentimento, tá? Ele disse que ele gostava de assistir aqueles momentos, que ele sentia muito prazer e que ele estava com vontade de fazer isso. E cada gravação ele me daria um valor. Eu, com o olho grande, não vi nada demais nisso, aceitei. E ele começou a filmar os nossos momentos. Eu fazia dancinha, ele fazia várias artes, sempre dentro do meu quarto, o quarto de empregada. Ficamos tendo um caso por mais de um ano sem a esposa dele saber. Pelo menos era o que eu pensava. Na minha cabeça ela não fazia ideia. Na frente dela, eu era aquela mesma garotinha ingênua que ela sempre enxergou. Pois bem, aí que vem a bomba. Certa noite, eu estava no meu quarto, o quarto de empregada na casa deles, deitada. Todos pensaram que eu estava dormindo, já era mais de 10 da noite. E aí, eu comecei a ouvir uns gemidos muito altos do quarto deles. Naquele momento, eu fiquei com um pouco de raiva, eu estava gostando do meu patrão, eu fiquei com muitos ciúmes e eu fui devagarinho até a porta do quarto deles. Esse tempo todo eu nunca tinha escutado isso, até porque ele dizia para mim que a mulher dele nem gostava de fazer o vucu-vucu movimento, que eu era a única mulher que satisfazia ele. Ele mentiu, né? Obviamente, e eu como boba, uma idiota, acreditei. Eu fui devagarinho até o quarto deles. A porta estava fechada, não estava trancada, e eu fiquei paradinha ali fora ouvindo tudo. E os dois estavam fazendo amor. E depois de alguns minutos, eu ainda parada ali, eu comecei a ouvir vozes. Só que era a voz dele e não era a voz dela, mas estava vindo de dentro do quarto. Fiquei um pouco desconfiada. Foi aí que eu tomei coragem lentamente de abrir um pouco a porta do quarto. Quando eu abri a porta, pelo cantinho, deu para ver os dois deitados na cama e o meu patrão segurando o celular. E sabe o que é que eles estavam assistindo? A nossa filmagem. O meu patrão estava se satisfazendo com a mulher dele, a minha patroa, enquanto assistia a nossa intimidade. Ou seja, a mulher dele sabia de tudo esse tempo todo. Todas as vezes que o meu patrão amante me filmava, ele guardava esses filmes para depois assistir com a própria esposa. Enquanto os dois assistiam, os dois se excitavam e depois reproduzia a mesma imagem ali, o mesmo ato. Era a forma de prazer que eles encontraram. Quando eu vi aquilo ali, eu voltei para trás lentamente, fechei a porta, corri para o meu quarto e me senti péssima. Nessa hora, eu me senti usada. Nessa hora, despertou algo em mim que disse assim: sua boba, a sua patroa sempre soube de tudo. Era por isso que ela chegava tarde muitas vezes. Era por isso que ela nunca se incomodava quando você estava sozinha com o marido dela. Era por isso que até ela mesma te presenteava para você achar que estava tudo bem. Só que isso era um acordo dos dois. E pior que era, viu? Parece um absurdo, parece mentira, mas foi o que eu ouvi da boca desse cara pilantra, velho. Como eu me senti usada, eu me senti como uma prostituta, como uma vagabunda. Eu engoli o meu choro nessa noite,
Fui pra cama, rolei a noite toda. E no dia seguinte, quando a minha patroa saiu e o meu amante veio atrás de mim como sempre, eu falei a verdade pra ele. Eu disse pra ele que eu tinha escutado tudo e que eu tinha visto o que ele estava fazendo com o celular. E nessa hora, ele nem sequer se deu o trabalho de negar. Ele abriu o jogo para mim, disse para mim que era verdade, que a esposa dele sentia fetiche assistindo esses filmes, só que tinha que ser um filme exclusivo entre o marido dela e a empregada, que eles nunca mostraram isso para ninguém, que isso não é uma coisa legal a se fazer, só que as filmagens não foram escondidas. Eu sempre permiti, ou melhor, ele sempre me pagou por isso, e que se eu quisesse procurar algum advogado, que eu tivesse dinheiro para pagar, mas com a certeza de que eu iria perder, porque eu não passava de uma vagaba. Gente, nessa hora, o homem que dizia estar apaixonado por mim se revelou. Ele só faltou me dar uma surra. Quando eu quis dar uma de braba, ele levantou a voz dele, veio pra cima de mim e no final das contas, sabe o que é que foi que ele disse? Sabe de uma, garota? Arrume as suas coisas e volte pro seu fim de mundo, volte pra sua roça, você está demitida. E nem espere que a minha mulher vá te defender, porque aqui quem dá a voz sou eu. Eu comecei a chorar, comecei a implorar, eu ainda implorei por perdão. Naquela hora eu pensei que a minha vida tinha acabado, que eu estava perdendo uma grande oportunidade de guardar o meu dinheiro. Eu já tinha um dinheirinho guardado, só que ainda não era o tanto que eu gostaria. Só que ele não quis nem me ouvir. Me deu 1 hora para arrumar as minhas coisas e me mandou embora. Disse que pagaria tudo de forma correta e assim ele fez. Quando eu voltei para casa, eu não tinha cara para olhar para minha família. É óbvio que eu jamais iria contar a verdade para os meus pais. Seria a maior vergonha. De fato, eu refleti e reconheci que eu errei. Eu me vendi para ele, sabe? Tudo que eu aceitei não foi nada forçado. Eu não era mais criança, eu já era maior de idade. E eu, sei lá, eu deixei minha ambição falar mais alto. De repente, eu saí de uma realidade de dona de casa doméstica para ser uma prostituta. Foi isso que aconteceu. Depois disso, nenhum dos dois me procuraram mais. Eu não tive coragem de compartilhar isso com ninguém. Não tive coragem de procurar um advogado, até porque eu não tinha dinheiro para isso. E de fato, eles estavam certos, né? Como que eu iria contratar um advogado para me defender em relação a isso? Esses vídeos nunca saíram do celular dele, ele nunca postou em lugar algum, pelo menos nunca chegou até a mim. Ele me prometeu que não faria isso e eu acho que de fato ele cumpriu a palavra, porque já se passaram muitos e muitos anos e essa bomba nunca explodiu, graças a Deus. Eu me arrependi muito, me arrependi demais disso tudo, mas serviu como lição, sabe? Eu aprendi que eu devo me valorizar, que todo o dinheiro deve vir através dos nossos esforços e que eu não preciso me deitar com meu patrão para conseguir realizar os meus sonhos. Foi difícil, mas graças a Deus aconteceu. Eu estudei muito, eu consegui uma bolsa, eu fiz o curso superior, me formei e hoje eu tenho uma vida, graças a Deus, equilibrada, tenho a minha família, cuido muito bem dos meus filhos. E eu não sinto nem um pingo de orgulho do meu passado. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada por você abrir o seu coração, tirar esse relato seu aí, desse baú que faz tantos anos, e compartilhar aqui com a gente, a fim de deixar um alerta, deixar uma mensagem. Faz muito tempo que isso aconteceu, você me pediu para deixar de fora o máximo de informações possíveis, assim eu fiz, pode ter certeza que não tem como ninguém ligar essa história a você. Eu sinto muito, viu, meu amor? Eu sinto muito pelas escolhas que vocês fizeram, eu sinto muito que tudo acabou dessa forma, mas que bom que você deu a volta por cima e você entendeu
que você é capaz e que você pode sim realizar os seus sonhos de uma maneira coerente, de uma maneira que você não se sinta envergonhada no futuro. Diante de tudo que você compartilhou aqui com a gente, ficou claro que tudo foi concedido. Você deixou que seu patrão filmasse, você aceitava o dinheiro, você estava com ele porque você estava vendo que poderia conseguir algumas vantagens, ele também tinha os interesses dele, só que uma coisa realmente estava oculta. Ele em nenhum momento disse para você que essas filmagens tinham um direcionamento, que ele assistia tudo isso com a esposa dele e os dois sentiam prazer com aquelas cenas. Diante desse choque de realidade, você despertou, você acordou, ele te disse muitas coisas, ele era um canalha, viu? E eu me pergunto como uma mulher, como a esposa dele, aceitava se manter em um casamento como esse. Mas enfim, cada um é cada um, todo mundo aceita o que bem quer, eu não estou aqui para julgar. Por outro lado, minha linda, você deixou a ambição passar todos os limites possíveis. Infelizmente, o bom disso tudo é que hoje você reconhece que tudo isso não era necessário, não valeu a pena, você é capaz, tanto é que você conseguiu dar a volta por cima, estudou, trabalhou, se formou, hoje tem sua família e sua independência financeira. Só que nessa vida a gente não tem como voltar atrás. Tudo que a gente faz, a gente carrega sim algumas consequências. Mas o lado bom é que a gente aprende, a gente evolui, a gente melhora e a gente não volta a repetir os mesmos erros. Isso quando a gente de fato se arrepende e aprende. E você hoje tem total consciência das suas escolhas e você sabe que não foram escolhas legais. Eu sei que hoje você compartilhou comigo, se você pudesse voltar atrás, você teria denunciado sim. Você não ia ter problema em se expor. Só que os tempos eram outros, né, meu amor? Imagino que já é difícil hoje, imagina antigamente. O julgamento, as exposições, não seria nada fácil. Então, minha linda, fica a sua reflexão. Tudo de melhor para você. Eu fico muito feliz em saber que você hoje está bem, está feliz, está em paz. Infelizmente, ainda há muitas pessoas como seu ex-patrão, como sua ex-patroa. E eu espero que se aqui no canal tem alguém aqui esteja com os mesmos pensamentos que você tinha lá atrás, que o seu alerta chegue para essas pessoas. Certas coisas não valem a pena. É muito bom quando a gente tem orgulho das nossas escolhas. É muito bom quando a gente olha para tudo aquilo que a gente conquistou e a gente diz assim: nossa, a minha trajetória foi difícil, foi de muita luta, mas eu faria tudo novamente. Muito obrigada, meu amor. Deus te abençoe hoje e sempre. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam desse relato, hein? O que vocês têm a dizer para essa nossa amiga? Deixe aqui nos comentários que nós vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau.